Bem-vindo ao canal Bíblia de Verdade. E a partir do último vídeo que eu coloquei sobre Terra plana, eu vou parar um pouco aqui o que eu estou falando a respeito de casamento e anticristo. Eu sei que tem muita gente esperando esses vídeos, já me pediram várias vezes, publica o outro vídeo, mas é necessário que se faça essa pausa e a gente vai falar de um outro assunto tão importante quanto, e logo em seguida a gente volta. A gente vai fazer isso em 3 vídeos, tá? E como vocês viram pelo título, nós vamos falar não só de falsos profetas, como de falsos mestres, e vamos entender como isso foi sendo construído ao longo da história. Eu vou dar uma pincelada rápida nesse vídeo, porque isso eu escrevo com muito mais detalhes e riquezas de informações no livro que eu estou terminando de editar, A História Não Contada. E eu vou anunciar aqui esse primeiro livro, totalmente de graça, na forma digital. E na forma impressa, pagará só o custo da impressão. E isso eu estou ainda estudando para ver a forma mais barata que vai ficar. Eu não quero ganhar nada com isso. Nada. Eu quero poder dividir aquilo que eu estou aprendendo à luz das Escrituras com as pessoas que estão sendo bombardeadas e enganadas por todos os lados. O verso base desse vídeo aqui está lá em Mateus 24, que também está no desfecho do vídeo anterior. Eu vou explicar isso bem melhor em outros vídeos e muito mais com detalhes no livro, mas eu quero usar ele como base, que ele é importante para a gente entender a partir dele o que veio acontecendo ao longo dos séculos. Vamos lá. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. Bom, nessa questão aqui, esse verso, ele está muito diluído, ele está muito condensado. É muito vago, não dá para se entender o que de fato está aqui. Mas se você pegar o texto grego original e traduzir, ele vai ficar dessa forma. Sob o controle de suas próprias faculdades intelectuais, um grande número de falsos profetas desencaminharão do caminho reto uma multidão de pessoas. E por aumentar a condição daqueles que não vivem os mandamentos do Pai, a afeição desta multidão se tornará fria e fraca com o próximo. Olha a diferença. Com a tradução dentro do contexto que Cristo falou naquela época, você consegue analisar ou entender, pelo menos imaginar por que ele foi tão condensado assim? É muito simples, muito simples. Porque as faculdades intelectuais no passado, de pessoas que se diziam crentes, servas de Cristo, descendentes dos apóstolos, pais da igreja, foi a faculdade intelectual destes caras que construiu toda a base doutrinária que ficou conhecida mais tarde como cristianismo. Então, veja que aqui se encaixa também o que João fala sobre anticristo. Totalmente. É aqui que se encaixa. Porque esses ensinos, eles substituem Cristo, eles se colocam no lugar de Cristo. Colocam-se, aí mais para frente, você vai ver em Mateus, ele declara, cuidado, muitos falsos cristos surgirão, mas não os sigam, não vão até eles. Então por quê? Porque a condição que esses homens, para seguirem falsos cristos, está aqui, ó, nesse desencaminhar do caminho reto, a multidão de pessoas. Com o quê? Com falsos ensinos, com falsas interpretações humanas. Por isso João diz, eles saíram do nosso meio, mas nunca foram do nosso. E eles ainda se acham dos nossos, né, se a gente for analisar. Tanto é que o mundo foi construído debaixo disso. Ao longo dos séculos, as doutrinas humanas é que predominaram em cima da sã doutrina deixada por Cristo aos seus apóstolos e os discípulos que vieram depois.
Não foi por menos que essa distorção veio toda acontecendo e hoje ela está em degradação total. Ela só causou divisões. Agora veja o que o próprio Pedro fala sobre isso. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa destas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Por que Pedro fala isso, assim como no passado? Porque se você for analisar, o judaísmo já era enraigado por esses falsos profetas. Você tinha a lei oral, que se transformou mais tarde no Talmud. Você tinha as seitas judaicas, como uma das principais ali, os fariseus, que hoje se tornaram o judaísmo base, que foram os criadores das sinagogas. Então você vê essas pessoas que hoje se dizem cristãs, ou que seguem Deus, ou que servem Deus, eles negam o soberano através de seus ensinos. Isso é fato. Isso é fato. Você vê pela forma que eles agem. E você notou que o verso de Mateus diz que por eles se desviarem, seguirem esses falsos ensinos, a afeição deles esfriará, ou seja, eles não terão amor com o próximo, sempre em tom de julgamento. E é isso que você vê nesses cristãos judaizantes. É isso que você vê nesse cristianismo protestante e suas subdivisões. Não tem diferença, não tem diferença. E veja que ele faz uma separação entre esses falsos profetas e os falsos mestres. Por quê? Porque aqueles que ensinam essas falsas profecias, eles não são profetas. Na verdade, eles têm como base essa doutrina criada ao longo dos séculos. Aí você pega a doutrina preterista, você pega a doutrina calvinista, você pega a doutrina de Lutero, que foi desvirtuada em todos os sentidos. Tem livros de Lutero que são escondidos de nós, que nós não sabemos nem a tradução, que é muito mais aprofundado do que se imagina. Então você pega toda essa doutrina sobre escatologia, principalmente, foi criada pelo protestantismo, foi criada pela Igreja Católica, adaptada pelo protestantismo, adaptada pelo adventismo, adaptada pelos testemunhas de Jeová, adaptada pelos evangélicos. Então você vê esses mestres, esses falsos mestres, pegando a faculdade intelectual no passado e aplicando nos dias atuais. E por isso você vê essas distorções todas. Por isso você vê divisões. O cristianismo atual ele foi construído com base nesse desencaminhamento lá do passado. Então, você quase 2000 anos debaixo de erros, você acha que você está acordado? Eu te pergunto. Ah, mas tem um monte de gente aí pregando a verdade no YouTube. Vamos ver se eles estão pregando a verdade mesmo, a partir de textos, a partir da lógica, a partir da realidade que nós vamos ver aqui. Não é brincadeira o que está acontecendo. É muito sério e essas pessoas irão arcar com isso. Eles têm zombado da verdade, eles têm zombado da doutrina de Cristo, achando que são professores da verdade, mas não são. Eles estão conduzindo pessoas a erros piores do que o cristianismo atual. Então veja que a doutrina da prosperidade, ela nasce desses falsos ensinos. A doutrina da construção de um terceiro templo, de um anticristo humano reinando por 7 anos, ela nasce desses desvios que aconteceram lá nos primeiros séculos. Essa questão de falar que Nero é um anticristo, essa questão de falar que Trump, que o genro do Trump, que Macron é um anticristo, não tem o menor cabimento. Porque se você analisar ao longo da história, sempre homens se levantaram. Hitler se levantou. Você vê até ali na Primeira Guerra Mundial, um dos presidentes americanos, que é o Wilson, que
ao entrar para a Primeira Guerra e vencer ao lado dos aliados, ele é aclamado na França quando ele chega para fundar o que hoje nós conhecemos como Nações Unidas. Ali você tem, com certeza, os cristãos daquela época pensaram, ele é um anticristo, porque ele era popular por causa do que ele fez. E eu recomendo esse livro aqui para vocês, ó, A História Não Contada dos Estados Unidos. Muito bom esse livro. Você vai entender por menores, em detalhes, toda a trama por trás que construiu o país que é os Estados Unidos hoje. E aí você vê os judeus defendendo, né? Os adeptos ao judaísmo, ao cristianismo, às tradições judaicas, defendendo os Estados Unidos. Não sabe o que eles fizeram de ruim para se ter o poder. E isso tudo é por desvio de doutrina, porque eles são considerados um povo segundo a vontade de Deus, né? A constituição deles é baseada em um Deus. Agora nós vamos ver se é o Deus verdadeiro ou se eles negam o soberano também. Mas sobre isso daqui a gente vai falar no próximo vídeo sobre anticristo. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe com questões desse livro aqui. Mas se você analisar bem a história, desde da criação do protestantismo lá atrás, em 1500, até o início do século XX, final do século XIX, onde a doutrina humana começa a manipular e a criar uma doutrina voltada por ganhos financeiros, como se fosse bênção, você vê que o judaísmo volta novamente. As doutrinas que Pedro falou lá atrás, que os falsos profetas levantaram, elas voltam novamente nesses falsos mestres, colocando aqui agora um peso sobre o povo para seguir essas coisas. E para que isso significa que eles estão debaixo da vontade de Deus. E você vê um bando de cristãos acreditando nisso e defendendo isso em seus canais. Mas será que eles estão certos? O que as escrituras dizem a respeito disso? Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia delira em questões e controvérsias acerca de palavras. Dessa atitude brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas, malignas, batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. Mesmo com esse cristianismo hoje, deteriorando, rachando, quebrando, os escândalos vindo à tona, aqueles mestres que lucraram com tudo isso, que se fizeram de pessoas piedosas. Aí você vai lá para 2 Timóteo capítulo 3, que fala, que dá as descrições dos homens. Mesmo com eles sendo desmascarados, o povo ainda não acordou. Pelo contrário, muitos têm surgido e se aproveitado disso, causando ainda mais divisão. Eu quero mostrar um post aqui bem interessante, como o povo ainda está cego dentro de doutrinas falsas, criadas há séculos por falsos profetas, ensinadas por falsos mestres do cristianismo. E agora, esses que estão vendo a decadência do cristianismo devido aos seus falsos ensinos, tenta tirar proveito disso. E acha que descobriu a verdade. Acha que conhece a verdade. E vem ensinar. Mas o que está por trás deles é que é interessante. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, vejam só. Olha esse post que interessante aqui. É um post pregado por essa ideologia religiosa que surgiu das redes sociais após a decadência do cristianismo. Essas pessoas começaram a apontar os erros da Universal, da Mundial, da igreja do Agenor Duque, da igreja do Silas Malafaia. De todas essas igrejas grandes, eles começaram a apontar os erros, apontar as falhas. Vieram falando sobre línguas, fizeram vídeos excelentes sobre as línguas estranhas no passado. Se você pegar a maioria desses canais hoje, se você analisar na linha do tempo lá atrás, você vai ver uma postura nos vídeos antigos que parece ser coerente, parece ter uma linha lógica de raciocínio e parece realmente estar dentro da vontade de Deus. Mas, de repente, eles mudam, eles desvirtuam totalmente. E aí arrebanham um monte de gente para esses enganos. Agora, o que é interessante
É o que está por trás disso, né? Para causar divisão. Aí vem pessoas que seguem esses youtubers religiosos com suas doutrinas falsas, que existe um motivo e interesse por trás disso para eles estarem ensinando, vem e faz uma publicação como essa. A verdade causa divisão. Agora, se a verdade causa divisão, então essas divisões todas que nós temos dentro do cristianismo foi causado pela verdade, não é mesmo? Se você pegar desde os apóstolos ao longo dos séculos, você vai ver linhas de divisões e separações entre os cristãos, que se diziam servos de Deus, servos de Cristo, mas não eram. E você vê nessa linha do tempo sempre divisões. Você chega ali em Constantino, Constantino tenta unir essas divisões sectárias e cria então o cristianismo universal, formaliza o cristianismo. Na verdade, ele não tornou o cristianismo a religião base do Estado. Ele simplesmente uniu aquele cristianismo que estava todo dividido, sectariado. Não estou falando dos eleitos que eram perseguidos por esse cristianismo. Não. Eu estou falando daqueles que estavam dentro de doutrinas falsas levantadas por falsos profetas, ensinadas por falsos mestres, como Tertuliano, como os pais da igreja, como Clemente, sim, como Orígenes, como toda essa casta de falsos mestres, como Agostinho, como Tomás de Aquino. Então você pega toda essa casta e Constantino reúne ali. É claro que antes de Agostinho e Tomás, né? Bem antes. Mas até Orígenes, por exemplo, ali, até Tertuliano. Então o que ele faz? Ele reúne isso, tenta unificar, coloca a religião dentro do império, mas não a torna a religião oficial. Quem vai tornar isso religião oficial é mais à frente, uns 300 anos depois, se eu não me engano, é um outro imperador, se eu não me engano, chamado Adriano. Ele que vai oficializar, um pouco antes da invasão das tribos bárbaras, que vai dizimar o Império Romano. Ali é oficializado. Ali o catolicismo entra como religião oficial do Estado. E ganha posteriormente poder estatal, depois da ruína do Império. E aí você pega ali e você vê as divisões acontecendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E perseguindo os verdadeiros eleitos. Perseguindo os verdadeiros eleitos. E você vai ver 33 mil divisões após a primeira divisão do cristianismo oficial, onde o protestantismo nasce com Martinho Lutero. E do protestantismo nascendo com Martinho Lutero, vem uma casta de novos protestantes, como Calvino, como Melanchthon, que era amigo íntimo de Martinho, mas tinham interesses por trás disso, como os príncipes europeus, que também tinham interesse por trás, para separar da igreja oficial. Então, se a verdade causa divisão, então por que vocês questionam que eles são mentirosos? Me responda. Se ela causa divisão, então eles estão com a verdade também. Que verdade é essa? Que vive causando problemas, divisão, guerra, contenda, brigas. Exatamente isso que eu acabei de ler sobre esse verso aqui. É exatamente isso. Não tem outra explicação. Mas as pessoas cegas continuam defendendo isso. As mentes dessas pessoas são corrompidas e são privadas da verdade. Aí eu quero destacar um comentário nesse post aqui bem interessante para ver que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos. Tem muita gente. Aí tem um comentário bem interessante que diz assim: a verdade traz a separação entre aqueles que são bons e que são ruins. Por isso nós somos chamados de santos. Já a divisão, quem traz é a mente perversa. E essa mente perversa, ela está enraizada na faculdade intelectual dos homens. É o espírito humano, que você vai ver João falando lá. Analisem os espíritos, suas interpretações. Não confie no que os homens falam. Por que ele fala isso? Porque ele sabia, ele ouviu Cristo dizendo lá atrás, antes de passar pela morte e ressurreição, de que falsos profetas surgiriam no meio deles, ensinando
falsos ensinos, falsas doutrinas, de acordo com o que eles achavam. Então, eles não escreveram aquilo à toa. João não escreveu à toa. Paulo escreveu muito sobre isso, apesar de considerarem ele não sendo apóstolo, mas ele foi instruído pelo Espírito Santo, ele escreveu muito sobre isso. Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor, os quais alertavam: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito. E essas divisões, elas não acabaram. Elas não acabaram. Pelo contrário, os oportunistas levantaram, vendo a destruição do cristianismo, por ele estar todo dividido e enfraquecido em si mesmo, vendo que o Altíssimo está julgando esses líderes, como bem Pedro afirma, e que essa destruição já está em processo, não é mesmo? Você vê tudo isso acontecendo nesse cristianismo. Aí surgem pessoas que se dizem libertas. Por que elas se dizem libertas? Porque elas estão vendo as coisas erradas que estão acontecendo? Porque elas estavam lá acreditando piamente de que esse evangelho vendido para elas ia trazer uma fonte de lucro, que Deus ia abençoá-las financeiramente, mas aí tudo começa a ruir, porque não é isso que acontece. E eles começam a ver eles que ensinam isso prosperando, e nós que estamos aqui acreditando nisso só afundando. O que eles fazem? Opa, tem algo errado. E se acham libertos por isso? Por descobrirem uma pequena mentira? E aí vêm e levantam-se como novos mestres pela internet. E olha que interessante. Nessa mesma época que começou a acontecer isso, lá por 2015, 2016, foi uma época de crise no Brasil. E não só isso, uma época de crise no Brasil. Mas uma época em que as pessoas começaram, no mundo inteiro, a ver novas portas de oportunidades para se ganhar dinheiro, novas profissões. Aí nasce a profissão do coach. Nasce o marketing digital. E muitos cursos de marketing digital são pulverizados pelas redes sociais. Eu fiz vários cursos e atuei por um ano como coach, mas na área da saúde, na área de reeducação alimentar. E eu me dizia, como coach, até pouco tempo atrás, ainda tá, eu acho que no meu Instagram tá lá como coach. Mas eu não atuo mais com isso. Mas eu aprendi todas as técnicas. Aí eu te digo, essa turma que veio agora, vendendo esse caos, essa destruição, todos eles fizeram cursos como esses. E usam metodicamente os princípios chaves e básicos para se ganhar dinheiro, levando necessidade ao povo pelas redes sociais, pela mídia da internet, pelo YouTube. Mas eles não se intitulam coaches. Eles não falam que são coaches. Você vê claramente, quem conhece de marketing digital sabe que ali existe uma dialética hegeliana por trás disso tudo. Onde você pega ali uma situação, você cria uma necessidade, você cria um problema para despertar um interesse. Nós chamamos de gatilhos mentais. Nós temos o gatilho mental da necessidade, o gatilho mental da escassez, o gatilho mental da compra, o gatilho mental do interesse, da atenção. E você faz esse processo gradualmente. Quem trabalha como coach em redes sociais, quem é da área de marketing, sabe como usar esses gatilhos de forma profissional, mas nunca escondendo do público o que está fazendo. Mas esses novos mestres, eles escondem, eles camuflam. Eles acham que usando desses recursos, eles estão abrindo os olhos das pessoas. E ao mesmo tempo que eles acham que estão abrindo os olhos das pessoas, eles veem aquele lucro financeiro como bênção de Deus. Mas não é bênção de Deus. Porque olha o que a própria palavra diz.
Devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça, porquanto o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se tormentaram em meio a muitos sofrimentos. Essas pessoas estão mergulhadas em sofrimentos e nem sabem. Estão sendo atormentadas e nem sabem, nem se deram conta ainda. E a destruição dessas pessoas já está em andamento. Como teve desses falsos mestres de doutrinas como doutrina da prosperidade, doutrina da predestinação, doutrina da graça. Todos eles estão debaixo de julgamento e de juízo porque distorceram a verdade e distorcem a verdade. E acham que usando de mecanismos do mundo estão dentro da verdade. São tolos, porque não estão. Não estão dentro da verdade por usar mecanismos do mundo. Pelo contrário, assistam meu vídeo que eu falo sobre sair do sistema. Nós precisamos eliminar esse sistema de valores que o mundo construiu e considerar ele esterco. Então, quando eu vejo pessoas ali, estrategicamente, mantendo um canal e dizendo assim, quando eu atingir tantos mil inscritos, farei um vídeo especial. Quando eu atingir tantos mil inscritos, farei um vídeo especial. Isso é estratégia de marketing digital. Ele está usando isso para a longo prazo ter retorno financeiro em cima disso. E esse cidadão, que não mora aqui no Brasil, muitos outros também que não moram, usou isso de forma inteligentíssima. E tem enganado a muitos. Inclusive, eu fui enganado por um bom tempo. Por que eu abri os olhos agora? Porque eu conheço dessas técnicas. Ele usou de forma tão sutil que não deu para reparar. Não deu para reparar. Eu já pensei em usar essas técnicas de forma sutil para o meu canal. E vi que isso não ia me levar a lugar nenhum, a não ser a me submeter a atingir a vontade daqueles que querem ouvir. E não o que eu tenho que levar para eles. Se não quiserem ouvir, não ouçam, não precisam ficar aqui. Não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para levar a verdade. Agora, quando eu crio essa situação, eu tenho que agradar. Porque eu estou trazendo inscritos para o meu canal. E eu estou abrindo um gatilho mental chamado gatilho da curiosidade. Você fica tão curioso para saber que vídeo especial é esse, que você ajuda esse canal a crescer. E outras pessoas vêm. Só que chega um momento que esse canal cresce tanto que já não tem mais como fazer vídeo especial. E aí ele entra com a sua doutrina. Ele entra com o seu ensino de terror. Para quê? Para conduzir as pessoas a uma sala de aula privada virtual, pagando em dólar, para aprender. O medo, a curiosidade é tão grande, ele usa vários gatilhos aí, e cria-se um gatilho da necessidade. Eu preciso saber sobre essas coisas, porque senão eu estou lascado. Eu preciso saber como escapar disso tudo, porque senão eu estou lascado. Mas isso ele não aprendeu sozinho, não. Tá? Isso aí é ao longo de conversa com pessoas que estão ali nos bastidores, outros youtubers, que também fazem a mesma coisa e que vão dando dicas. O canal dessas pessoas não cresceram por acaso. Eles não ganham dinheiro por acaso. Eles usaram do evangelho para enriquecer. Assim como aqueles que estavam dentro dos templos, mestres, professores, pastores, usaram do evangelho para enriquecer. Não tem diferença. Agora veja bem, a maioria desses vem e traz o medo, nova ordem sendo instaurada o tempo todo, imagem do anticristo. Eu quero saber de onde tiraram essa questão de que existe uma imagem do anticristo. Me mostra nas escrituras. Em lugar nenhum você vai ver sobre isso. Em lugar nenhum fala sobre imagem do anticristo. O que fala aí lá em Apocalipse é que a besta mandou construir uma imagem em sua memória para ser adorada. E essa imagem já foi posta há muito tempo no mundo. E ela já foi adorada e fez descer fogo do céu há muito tempo. Substituindo assim o fogo do Espírito. Hoje existe um falso espírito atuando no mundo,
Isso tudo porque fomos avisados, mas pelo falso espírito estar atuante, ninguém nem se deu conta. Ninguém nem se deu conta. Então essas pessoas, elas estão debaixo de enganos. Elas não estão libertas de nada, elas não estão despertas de nada. Começaram a conhecer alguma coisa e logo depois desvirtuaram. Então hoje nós temos aí canais que agem de forma dissimulada para obter lucro. Eu vou explicar como. Primeiro, nós temos canais que ficam fomentando a existência de uma nova ordem mundial que será criada. E daí cria-se o gatilho da expectativa nas pessoas. A expectativa fica ali batendo na cabeça da pessoa. Então ele vem com vídeos mostrando como essa nova ordem está sendo criada. Você pega um outro youtuber e ele começa a vir mostrar como vai ser após essa nova ordem ser criada. E aí desperta o gatilho do medo, que consequentemente vai fazer você então procurar uma forma de se defender daquilo. O gatilho da necessidade. Eu necessito sobreviver. E aí ele começa a pôr o medo. Porque vai ser assim, fujam para as montanhas, façam isso, faça aquilo outro, bababá, bababá, bababá. Enquanto isso, o outro canal está ali. Nova ordem está sendo criada. Olha só o que fulano falou. De forma inteligente, metódica e muito consciente do que está fazendo. Muito consciente. Criada-se a necessidade via terrorismo, medo, vem outro canal que oferece um curso de como sobreviver à grande tribulação. Porque eles associam tudo isso a uma grande tribulação que virá. A perseguição, você vai ter que fugir. Então vem e cria-se. Consegue entender? E todos eles ganham. Com a venda dos cursos, porcentagem, com os canais. Se você for analisar, os mesmos inscritos deles é em comum. Mas só que uma coisa, eles estão sendo irresponsáveis e não estão percebendo. Eles estão tornando essas pessoas dependentes deles e não de Cristo. Dependentes de cada vídeo que eles postam e não de Cristo. Essas pessoas vão ser pegas de surpresas. E depois não adianta chorar, nem reclamar. Porque a verdade está aí, só não querem ver. E quando escutam, ignoram. E quando alguém como eu vem e fala, é zombado, é chacoteado, é chamado de falso profeta. Ora, eu não estou fazendo profecia nenhuma. Eu só estou constatando uma verdade, contestando esses caras diante do que as Escrituras dizem o que vai acontecer com eles. Isso é ser profeta? Eu estou trazendo o óbvio para ver se eles acordam, mas nem assim eles acordam. Eles continuam arrogantes, continuam donos da verdade. E aí você pega mais dois aí que entram nessa barca também, que aproveitam dessa situação. Entendeu? Você vê canal aí que antes ensinava livro de Enoque, livros antigos de forma bem legal. Muitas coisas eu aprendi nesse canal. Pude reter o que é bom ali. Agora vem com esse negócio de 3 dias de escuridão, causando o caos novamente. Sabe como eu descobri que isso tudo é engano e mentira desse povo? A partir do momento que o cidadão que fazia vídeos especiais a cada tantos mil inscritos, não tendo mais vídeo especial para fazer, já concluindo a sua planilha de trabalho a respeito de terra plana e trazendo o caos, instaurando o caos, levando o povo para o Patreon, e agora querendo que o canal cresça mais, se associa a esses cidadãos e começa a indicar seus vídeos levianos. Começam a indicar e pedir para se inscrever. Essa pessoa indicou no passado tantos canais bons, como o canal do Leandro, que também agora está entrando, também vai entrar nessa onda, como o do Eu e Ela Curiosa, como do próprio canal do Inteligentista, que tem assuntos bons. Você tem que aprender a reter o que é bom. Eu sei que defendem muitas coisas religiosas, judaísmo em alta, confundem Israel verdadeiro com o Estado de Israel, instaurado e criado fraudulentamente pelo homem após a Segunda Guerra Mundial. E aquele lá não é povo de Deus, não são a menina dos olhos de Deus.
E não existe essa de quem abençoá-lo será abençoado. Desvirtuam totalmente o que Deus disse a Abraão. E tem vídeos e vídeos mais falando sobre aí, mostrando essa farsa. Mas enfim, essas pessoas estão simplesmente lucrando à custa do medo dessas multidões que já estão desviadas do caminho da verdade. Eles são os novos mestres que também saíram do meio dessa multidão, por terem uma faculdade intelectual um pouquinho mais avançada, vamos dizer assim, mais esperta, saem, se destacam do meio dessa multidão desviada e cria-se ali uma oportunidade para enriquecer. Assim como se criou a oportunidade para esses pastores um dia se enriquecerem. Eles desconhecem a história. Eles desconhecem a história. Essa é uma questão que está cada vez ficando mais evidente. Porque alguns, de forma escrachada, vêm e ostentam o que ganhou com tudo isso. Outros, de forma mais sutil, mostram suas viagens, o que comprou, gastam dinheiro com coisas que não deveriam gastar. Uma hora vem aqui defendendo assim, não coma isso, esse aqui é a carne, vai lá e gasta uma fortuna, $70, se não me engano, para comer algo que é imundo. Para que isso? Para ganhar views? Para mostrar que ele está falando a verdade. Que o que ele falou lá atrás no canal dele a respeito disso era verdade. Aí ele quer mostrar agora, olha, eu estou mostrando aqui, provando que isso aqui é físico, eu não estou mentindo. É uma forma sutil de gatilhos mentais que vai prendendo a pessoa cada vez mais à dependência destes falsos mestres. Que só tem causado mais e mais divisão. Mais e mais orgulho. Aí você pega, volta para o capítulo 24 de Mateus e vê que essa faculdade intelectual, criada desde os primeiros séculos, que foi construindo falsas profecias, que desencaminhou uma multidão ao longo dos séculos do verdadeiro caminho, é que foi a responsável por aumentar a condição das pessoas que não vivem mais os mandamentos do Pai. E por isso elas não têm mais amor. Elas julgam, elas maltratam, elas chacoteiam, elas causam divisão. E a verdade não veio para causar divisão. A verdade veio para libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você está sendo instrumento de divisão, você não passa de uma pessoa que vive os frutos da carne. Nunca foi liberto de verdade deste mundo, desses princípios de valores, dessa sociedade em si. Muito pelo contrário, você se exalta, você se coloca num pedestal, você se acha muito melhor do que o próximo. E isso, meu caro, só está acumulando brasas vivas sobre suas cabeças. Porque quando a loucura dominar vocês, todos à volta que foram enganados, vai acontecer o mesmo que aconteceu quando estavam lá dentro. Vão perceber que tem algo de errado. E já estão percebendo. Começaram a cair, mas muitos... Opa, eu estou caindo numa mesma armadilha? Eu saio de um curral, vou entrar num outro? Muitos estão percebendo isso. Porque não são tolos. Mas a grande maioria está mergulhada nisso. Está afundada em depressão. Muitos estão pensando em tirar a vida. Outros já tiraram. Enquanto esses falsos mestres ensinam que se deve fugir para as montanhas, esses falsos mestres estão construindo casas nas cidades e postando, estão comprando carros, estão investindo dinheiro no banco, enquanto dizem para os outros, tirem seu dinheiro do banco. Percebe-se a hipocrisia? Percebe-se por que muitas vezes eu sou atacado de forma indireta? Porque não tem coragem de me atacar pessoalmente? Ou citar meu nome? Porque se citarem meu nome e me atacarem diretamente, vai ser pior. Porque não é comigo que eles estão mexendo. Não é comigo. Eu não farei nada. Pelo contrário. Eu vou me manter manso e humilde diante dessas coisas.
Porque independente disso tudo, eu ainda tenho amor por essas pessoas, estou vendo o quanto eles estão sofrendo e sei por que estão sofrendo. Estou vendo o quanto eles estão mergulhados em engano e sei por que eles estão enganados. Quando você vê e sabe, você é capaz de sentir misericórdia. Por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade vos liberta. Liberta do quê? Do julgamento, dos princípios morais, dos valores desse mundo, de toda a intelectualidade criada pelo homem. Te liberta disso e você começa a se colocar no lugar do outro. Enquanto você não se coloca no lugar do outro, você não pode vir aqui dizer que você é um servo de Deus. Que você ensina a verdade, está sendo atacado por ela e está sendo chamado de herege. Essas pessoas não sabem nem o que significa a palavra herege. Nem por que ela surgiu. Mas nós vamos ver em outro vídeo. Outra mentira que eu vou desmascarar aqui. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro mais, uma vez, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. A questão é que a verdadeira doutrina de Cristo, a sã doutrina, ela se perdeu ao longo dos séculos por causa dos falsos profetas que se levantaram ao longo da história, se dizendo servos de Cristo. Se diziam do meio dos eleitos, mas nunca foram. E criaram, assim, doutrinas que se colocaram no lugar de Cristo, que João chama de anticristo. Essas doutrinas colocadas no lugar de Cristo foram ganhando corpo, força e desviando uma multidão de pessoas do caminho correto, deixando elas perdidas, ovelhas sem pastores, aonde os oportunistas se levantaram, os mestres, os falsos mestres, se levantaram para então conduzir esse rebanho disperso sem pastor aos seus currais e ali tratar delas, tratar das feridas delas. Mas só que esses mestres também estão debaixo de falsas doutrinas. Não conhecem o verdadeiro evangelho. A maioria das doutrinas que eles seguem foram doutrinas entregues por anjos, como a doutrina dos 3 dias de escuridão, que nós vamos falar no próximo vídeo. Então veja, que por mais que um se levante e pregue um evangelho diferente, que seja considerado amaldiçoado, essas pessoas tiveram uma vida amaldiçoada. Ao longo da história, se você estudar a história de cada um desses falsos profetas, a vida deles foram debaixo de maldição. A riqueza, quando você está debaixo de riquezas, você não está debaixo de bênção, você está debaixo de maldição. Isso nós vamos ver quando os judeus começarem a ruir. Está próximo a queda e o desespero e o pavor e a vergonha que esse povo vai passar. Está muito próxima. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Por que está próximo? O que eles fizeram para estar tão próximo assim? O evangelho pregado dessa forma distorcida, ele é muito rentável e sempre foi. Mas ele é maldito em si mesmo. Por mais que esses homens estejam lucrando com isso agora, chegará o momento em que esses novos mestres também colherão desgraças. Assim como está sendo com os líderes religiosos do atual cristianismo convencional, que ao longo das décadas acumularam fortunas à custa da ignorância do povo. E agora, esses mesmos homens colhem os resultados disso, enquanto veem seus impérios ruírem e seus nomes serem jogados na lama. E suas mensagens se tornarem loucura e levianas e contraditórias em si mesmas. Assim também será com aqueles que pregam essas novas distorções pela internet, baseada em princípios e valores humanos, pensando no seu próprio bolso, em como sair da crise, em como vencer no mundo, e dizem que estão trabalhando, suando a camisa, e passam a aparência
de que estão debaixo de Cristo e são abençoados por isso. A prosperidade nunca fez parte do evangelho da sã doutrina deixado por Cristo aos apóstolos e aos que vieram depois. Muito pelo contrário. Ele é sinônimo, é sintoma de que houve um desvio, de que está no reino deste mundo e não no reino dos céus. No próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre os falsos profetas e como eles agem. Vamos analisar a questão dos 3 dias de escuridão que estão dizendo que vai ter. Vamos analisar o que aconteceu com o sol no Brasil por esses dias, com essa névoa de fumaça que teve aqui, teve no Texas, teve no Paraguai, teve em muitos outros locais, não foi só aqui. Vamos analisar um pouco do porquê desses incêndios, por que as coisas estão caminhando por essa direção. E vamos entender o que de fato é dias de trevas e densas nuvens, à luz das Escrituras relacionadas com a verdade que está acontecendo.